Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é lindo falarmos do nosso amado Espírito Santo. E hoje nós queremos falar sobre controlados pelo Espírito ou controlando o Espírito. Controlados pelo Espírito ou controlando o Espírito. Vamos abrir a Bíblia, 1 Samuel 19, 18 a 24. Ontem nós estávamos num retiro de oração e jejum, 150 líderes dessa casa, e foi um tempo, não tem palavras para definir o que nós experimentamos lá ontem. Desde as crianças até os idosos, famílias inteiras, casais, nos retiramos para cima da montanha e nos colocamos lá para buscar a Deus e para receber muito de Deus, e Deus nos visitou pelo Espírito Santo. Estamos aqui incendiados depois do sábado ontem. Senti falta de alguns líderes, eu sei que infelizmente não conseguem estar todos, mas é muito importante estarmos nesses momentos. 1 Samuel 19, 18 a 24. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Contudo, quando viram um grupo de profetas, dirigidos por Samuel, que estavam profetizando, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também profetizaram. Depois, mandou um terceiro grupo, e eles também profetizaram. Finalmente, ele mesmo foi a Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi até lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho e profetizando até chegar a Naiote. Despindo-se das suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. E despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso surgiu o ditado: está Saul também entre os profetas? Está Saul também entre os profetas? Vamos orar? Pai, nós te convidamos mais uma vez a falar ao nosso coração. Mais uma vez, que silenciem todas as vozes, todos os pensamentos, para que a tua palavra chegue a nós. Que venha no poder e na glória do Espírito Santo. Eu me escondo à sombra da cruz para que se manifeste a glória do teu evangelho. E quando esta palavra chegar à nossa vida, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Pense comigo. 3 tropas, 3 grupos de soldados foram enviados à cidade de Naiote, na região de Ramá, região montanhosa de Efraim, para prender Davi. Só que Davi estava na casa de Samuel, na casa do profeta, um lugar de unção, um lugar de avivamento. Os grupos de soldados, o primeiro grupo chegou, bateu na porta, abriu a porta, quando viu aquela unção do Espírito Santo, eles também foram tocados e começaram a profetizar e ficaram por lá. Tanto é que aparece um mensageiro para o rei Saul dizendo: olha, os teus soldados não voltaram, aconteceu assim e assim, eles foram tocados, foram tomados, foram possuídos pelo Espírito Santo. Aí o Saul olha para a tropa que estava dizendo: e vocês agora, subam a Naiote e prendam Davi. Sobe a segunda tropa, bate na casa do profeta
abre a porta, quando abre a porta está todo mundo lá naquela glória, naquela unção, uns caídos, outros em pé, uns dançando, uns rindo, uns chorando, o Espírito Santo se movendo, e aquela unção toca os soldados de novo, o segundo grupo, e eles ficam por lá. Então vai um mensageiro até Saul novamente, e ele enfim manda o terceiro grupo: vão lá e prendam Davi para mim. O grupo vai, bate na porta, abre a porta, vê a unção de Deus e são tocados pela unção de Deus e ficam lá naquela unção também. Então volta o mensageiro e diz: olha, o terceiro grupo de soldados que tu enviasse também não voltou. Eles querem ficar lá no reteté, querem ficar lá na glória do Espírito Santo e não estão descendo, estão lá com o profeta, igual Davi. Então o Saul diz: bom, quer fazer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. E ele decide: eu subo lá. E aí acontece algo tremendo, porque antes de chegar lá, já no caminho, o Espírito Santo vem sobre a vida dele, e ele vai sozinho, profetizando sozinho pela estrada. Mas quando chega lá, o poder de Deus é tão grande que ele cai para trás, ele cai no chão, e ele vai tirando as suas vestes reais. A Bíblia diz que ele se despiu, mas na linguagem bíblica, na cultura judaica, se despir é ficar apenas com um calçãozinho de linho, que protege as suas partes íntimas, que protege as suas vergonhas, e ali ele ficou no chão, como um rei jogado no chão, como um qualquer um, ali profetizando, todo um dia deitado e toda uma noite deitada. E essa história, ela está na Bíblia para nós aprendermos que as manifestações do Espírito Santo, ele realiza em nossa vida quando nós damos liberdade. Quando nós damos liberdade, o Espírito Santo realiza as suas manifestações na sua vida e na minha vida, na nossa vida. Então, o ponto de número 1, ou você é guiado pelo seu ego, ou você é guiado pelo Espírito Santo. Eu vou falar de novo: ou você é guiado pelo seu ego, ou você é guiado pelo Espírito Santo. O homem Saul tinha sido escolhido por Deus, e a ele tinha sido dado o Espírito Santo, mas nos últimos dias ele era perturbado por demônios. Ele escolheu o trono, ele escolheu o palácio, e lá ele se escondia, e lá ele ficava amargurado, pensando em quem poderia roubar o seu trono, porque ele amava a coroa, ele amava ser rei. Por outro lado, você tem Davi. Davi, mesmo sendo ungido como rei, ele servia as pessoas, ele lutava pelo seu povo. Davi escolheu a harpa, Davi escolheu o deserto, Davi escolheu a intimidade com Deus. Saul, quando alguma coisa machucava o seu coração, ele pegava uma lança e tentava cravar na pessoa. Davi, quando os homens machucavam Davi, quando os homens perseguiam Davi, quando os homens faziam mal para Davi, Davi ia para a presença de Deus e fazia um salmo. Ele escrevia uma oração, e ele dizia assim: Senhor, muitos se levantam contra mim, mas eu me refugio, Tu és a minha rocha da minha salvação, Tu és o meu refúgio, meu castelo forte que me protege. Davi escolhia fazer um salmo quando ele sofria. Saul escolhia usar a sua força e perseguir as pessoas de alguma forma. Davi nunca fez mal para Saul, só fez o bem. Mas Davi era mal interpretado e perseguido por causa disso. Davi venceu o gigante, você lembra? O que Saul fez? Agradeceu? Não. Cumpriu a promessa de dar a filha? Não. Deu a outra, não a que ele prometeu. Sabe o que Saul fez? Começou a odiar Davi. Começou a pensar mal dele. Começou a pensar assim: ele é um exibido. É por isso que ele venceu o gigante. Porque ele quer se exibir, ele quer o meu lugar. Davi era diferente. Saul foi guiado pelo ego, pelo seu orgulho. Ele amava o trono, ele amava ser rei, mas Davi amava a presença de Deus. E Saul foi perdendo.
a manifestação do Espírito Santo e começou a receber a manifestação de demônios. Você percebe um pouco antes dessa palavra que nós acabamos de ler, os filisteus atacam Israel. Saul nem sai de casa. Saul fica no palácio, sentado no trono. Quem vai lutar? Davi. E Davi vence. E quando Davi volta, ele volta para o palácio para servir o rei. Está ele sentado no chão, tocando uma harpa para o rei Saul. E o que o Saul faz? No meio daquela adoração, os demônios dentro dele começaram a ficar irados. Os demônios dentro dele começaram a encher a mente dele de pensamento. Enquanto Davi estava tocando a harpa, adorando a Deus, ele pega uma lança e tenta cravar Davi. Então Davi foge e agora ele escolhe morar na casa do profeta Samuel. Não tinha outro lugar. O problema do rei não gostar de ti é esse. Em todo o teu país não tem lugar para ti. Se o rei não gosta de ti, se o rei quer te matar, não tem uma casa que vai te receber, não tem ninguém que vai abrir a porta para ti. Então ele só lembra de uma coisa, do profeta Samuel. Porque aquele povo, por mais que o povo se perdia, ainda tinha um profeta que botava o dedo na cara do rei. Um profeta que botava o dedo na cara do rei e dizia: Deus se arrependeu de te ter ungido rei. Um profeta que tinha ainda coragem de corrigir o rei. Então ele pensa: eu vou para a casa do Samuel. E chegando lá, ele fica. Era uma casa que funcionava como um seminário, um lugar de formação de profetas, onde os profetas tinham contato com a presença de Deus, iam sendo treinados e modelados pelo Espírito Santo para profetizar também. Deus sempre vai derramar o Espírito Santo sobre pessoas que têm o coração quebrantado, sobre pessoas que abrem mão do seu ego, sobre pessoas que abrem mão do seu orgulho. O Espírito Santo procura nessa noite pessoas assim. Aonde estão pessoas que vão abrir mão do seu orgulho para experimentar as manifestações poderosas do Espírito Santo de Deus? 2. Existem ambientes e pessoas, presta atenção, existem ambientes e pessoas que liberam espíritos malignos. E existem ambientes e pessoas que liberam a unção de Deus. Você já teve uma conversa com alguém que depois de conversar com essa pessoa você ficou mal? Você já teve uma conversa com alguém que se diz cristão, que depois dessa conversa você fica sem vontade de orar, você fica com o coração pesado, com o coração crítico, com o coração com dificuldade de se abrir para as coisas de Deus? Já teve essa experiência? Você vai perceber que Davi fez uma escolha. Davi saiu de perto de Saul para não morrer. Porque o que Deus estava dando para Davi, o diabo queria destruir. Quanto mais você tem do Espírito Santo, mais o diabo vai levantar pessoas para te atacar. Quanto mais você abre mão do seu orgulho e escolhe ambientes, e escolhe estar com pessoas cheias da presença de Deus, mais o diabo vai te atacar. Mais o diabo vai te atacar. Qual é o primeiro sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Qual é o primeiro sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Essa pessoa tem paz com todo mundo. Essa pessoa tem paz com todas as pessoas. Davi tinha paz com Saul. Saul não tinha paz com Davi. Um sinal de alguém que se diz de Deus, mas está debaixo de demônios. Qual é o sinal de uma pessoa que se diz de Deus e está debaixo de demônios? Ela persegue, ela tem obsessão de falar, de perseguir as pessoas cheias de Deus. Ela se diz de Deus, mas ela gosta de perseguir, ela gosta de incomodar. Ela não vai te dar paz, ela tem que falar de você.
até conseguir destruir a tua unção. Mas eu tenho uma notícia, porque Davi escolheu a casa do profeta, Deus guardou a unção na vida dele, e ainda humilhou Saul. Saul chegou naquele lugar, e ele viu como ele estava podre, como ele estava longe de Deus, e ele foi se arrependendo, ele foi tirando a roupa, profetizando. Quanto mais o Espírito Santo vinha sobre ele, mais ele ia tirando a roupa, até que ele caiu no chão, tanto era o poder de Deus. E ali ele ficou. Já Davi sempre tinha um coração quebrantado. Davi também tirou a roupa. Uma vez ele trouxe a arca da aliança para dentro de Jerusalém, e a Bíblia conta que ele estava tão feliz em poder trazer a presença de Deus para dentro da cidade, que ele tirou a sua roupa de rei e ficou igual Saul. Só que Saul teve que estar tocado por Deus para fazer isso. Davi, o Espírito Santo nem precisou tocar. Ele escolheu tirar sua roupa de rei e dançou. E a palavra de Deus diz que dançou e pulou na presença de Deus com todas as suas forças. A palavra no hebraico significa alguém dançar e rodopiar no ar, pular e dar um giro no ar, pular e dar um giro no ar. Sabe quem criticou ele? A filha do Saul, que era sua esposa. Ficou olhando na janela e disse assim: que papelão do rei fazer isso. Tirar sua roupa como se fosse um mendigo qualquer, como se fosse um vagal qualquer, fazer esse tipo de coisa. A filha do Saul critica Davi, mas Davi escolheu o ambiente e as pessoas certas para estar presente. Você vai perceber que quando a mulher dele diz isso para ele, a palavra de Deus diz que ela ficou estéril. Davi teve outras mulheres, mas aquela mulher nunca mais teve o privilégio da presença de Davi. Existem ambientes que liberam a presença do Espírito Santo. Existem pessoas que liberam a presença do Espírito Santo. Escolha pessoas que te levam a uma comunhão com Deus. Escolha pessoas que vão levar você a um aprofundamento com a presença de Deus. 3. O que fazemos depois que a unção é derramada? Em Israel surge um ditado, está Saul também entre os profetas? Você sabe que os ditados que as pessoas fazem é uma maneira de reclamar com educação. Um ditado, me ajude a completar, alguns provérbios populares. Pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Vocês não conheciam essa? Escreveu, não leu? Existem alguns ditados, alguns provérbios. Mais algum que você lembra? Podemos parar por aqui. Havia um provérbio em Israel: está Saul entre os profetas, porque aquilo que ele se abriu e a manifestação do Espírito Santo fez com a vida dele, não combinava com o homem que ele era. E eu digo para você, a igreja, nós não podemos nos tornar provérbios na vida dos outros. As pessoas não falavam isso de Davi, porque Davi vivia amando a presença de Deus. Saul, ele teve aquele momento de culto, e ele recebeu tudo naquele momento de culto, mas ele levantava, colocava a sua roupa de rei e voltava a ser aquela velha pessoa, querendo matar Davi, querendo perseguir as pessoas que amavam Davi, querendo destruir todo mundo que tivesse algum contato, alguma aliança com Davi. Então as pessoas começaram a dar o ditado: está Saul também entre os profetas? Ironizando, é um sarcasmo, querendo dizer, esse homem que agora está cheio do Espírito Santo profetizando, não combina com aquele homem que se assenta no trono, não parecem a mesma pessoa. Sabe o que aconteceu? Ele deu um pouquinho de liberdade, Saul, para Deus, e ele já experimentou um renovo, porque ele estava longe. Aquela mesma estrada que ele pegou
para Ramá, para a casa do profeta Samuel, 20 anos antes. Ele não era nada, ele não era ninguém, ele era só um pastor de ovelhas atrapalhado que tinha perdido as ovelhas do seu pai. E já estava 3 dias procurando pelos montes de Israel. Então o seu servo diz para ele assim: há um vidente, há um profeta em Ramá, vamos consultar o profeta para que ele diga aonde estão as cabras do teu pai e a gente consiga achar, porque ele não queria voltar para casa e dizer para o pai dele que ele tinha perdido as cabras. E eles vão para o profeta, juntam um dinheirinho para dar de oferta, assim conta a Bíblia, para apresentar-se diante do profeta. E Deus fala para Samuel: hoje eu escolhi um novo rei para o meu povo, ele está subindo, e quando o Espírito Santo tomar a vida dele, tu vai saber, esse é o homem. E ele pega aquela estrada novamente 20 anos depois, agora ele é rei, e ele está indo para a casa do profeta Samuel, e ele começa a lembrar que ele não era ninguém, que ele não era nada, era só um pateta que trabalhava para o pai dele. Mas subindo ali, indo para a casa do profeta, o Espírito Santo veio sobre ele e o fez rei. E naquele momento que ele está indo lá para perseguir Davi, ele lembra dessas coisas, eu creio que ele lembra, e ele abre o seu coração de novo, e o Espírito Santo vem sobre ele. E eu tenho algo para lhe dizer: o diabo negocia o teu coração, ele quer só uma brechinha, o Espírito Santo quer tudo. O diabo, ele diz assim: pode me dar um pedacinho, eu aceito, tá bom, abre uma brechinha, tá ótimo, é tudo que o diabo quer. O diabo negocia, Deus não negocia. Ou você derrama tudo no altar, ou não recebe nada. Sabe por que Saul naquele dia profetizou? Sabe por que Saul naquele dia ficou cheio do Espírito Santo? Porque ele tirou as vestes de rei, ele decidiu se abrir, ele decidiu se humilhar, e ele recebeu tudo o que Deus tinha para a vida dele. Quantos estão aqui preparados para receber tudo o que Deus tem para a sua vida? Então diga para a pessoa que está do seu lado: não controle, deixe Ele controlar. Não controle, deixe Ele controlar. Alguns exemplos de manifestação do Espírito Santo que acontecem na vida de pessoas que abrem a sua vida. Profeta Ezequiel 48, 1-5. O homem me levou à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, a sul do altar. Ele então me levou para fora. Entenda, querido, ele viu do templo saindo uma água, que era o Espírito Santo. E um anjo vem e o coloca dentro do rio. E ele coloca os pezinhos. A Bíblia diz que as águas iam no máximo até o artelho, até os tornozelos. Então, o anjo diz: não, anda mais 1000 para dentro. Ele anda mais 1000 côvados para dentro, e a água chega no joelho. O anjo diz: não, tem que ir mais fundo. Ele vai mais fundo, até que as águas estão na cintura. O anjo diz: não, mais 1000 côvados para dentro. E ele entra na água e ele não dá pé. E aquele rio é caudaloso. E o anjo diz: agora você está no lugar certo. Muitas pessoas estão tendo a experiência de querer aquele pouquinho do Espírito Santo, botar um pouquinho dos seus pés dentro, só um pouquinho, para você ter o controle. Mas o anjo vem na sua vida e diz: mais para dentro, até você perder o controle. Mas eu não consigo nadar, as águas vão me levar. É assim que Deus quer a nossa vida, que nós venhamos a entrar no rio do Espírito Santo e não ter nenhum controle sobre nada. Outra experiência que o Espírito Santo quer conduzir-nos, a experiência do salmista, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, foi como um sonho.
Outra tradução diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por ele. Uma das manifestações do Espírito Santo na vida dos cristãos é encher a sua boca de riso. Não é sorriso, é riso. Uma boa gargalhada. É impossível uma família ser uma família de Deus e todos terem cara de cavalo. Procure alguém que está próximo de você e diga assim para ele: alegria, alegria, faça como eu sorria. O apóstolo Paulo estava preso e guardado por soldados romanos, e ele escreve uma carta aos Filipenses, que é chamada Carta de Alegria. Ele preso mandava uma carta dizendo aos cristãos: alegrem-se, novamente vos digo, alegrem-se. Ele está dando uma ordem, porque aonde está o Espírito Santo, há alegria. O salmista, ele disse o seguinte: quando Deus me libertou, a minha boca se encheu de riso. Sabe que a boca está tão cheia de riso que você não consegue ficar sem mostrar os dentes? É tanta alegria que até quando você encontra uma pessoa mal-humorada, você fala com ela rindo. Você fala com ela porque a sua boca está cheia de riso. Aonde o Espírito Santo é derramado, as pessoas riem. Ninguém precisa contar uma piada. Você não precisa ver um videozinho engraçado. Você só precisa da alegria que o Espírito Santo derrama sobre o seu coração. E o apóstolo Paulo disse: o fruto do Espírito é, número 1, alegria. Segundo, paz. Terceiro, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 9 características, mas a primeira é alegria. Nós rimos. As nossas famílias cheias do Espírito Santo riem. Se tem alguém da sua família que ainda não entregou a sua vida a Jesus, deixe essa pessoa com a sua cara de cavalo, mas senta você na mesa e ria bastante. Por que vocês estão rindo? Porque nós temos Jesus. Cara de cavalo é a cara do Saul. Davi, ele ria. Davi dançava na presença de Deus. Davi pulava na presença de Deus. E o Saul, como é que o Saul ficava? Cara de cavalo. Porque o Saul se preocupava em ficar olhando os outros. O que os outros estavam fazendo, o que os outros estão fazendo. Cara de cavalo, fica olhando, reparando, julgando. Ah, não gostei, aquele lá está muito estranho. Aquele lá está rindo muito, aquele está chorando muito. Aquele lá está erguendo as mãos muito. O Saul é julgador, por isso que é infeliz. Diga para a pessoa que está do seu lado: derrame o seu coração na presença de Deus e seja feliz. Nós temos também outra manifestação do Espírito Santo para vivermos. A exemplo de Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 9 a 13, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Que situação! O almoço atrasou. Aí o Pedro diz: onde é que eu posso orar? Porque as casinhas eram pequenas. Cidade de Jope, o porto mais antigo do mundo, que hoje é a cidade de Jafa, em Israel. Ele está lá naquela casa dele, pequenininha, morando na casa de Simão, o curtidor, morando de favor, porque está pregando a palavra naquela região. O almoço atrás, onde é que eu posso orar? Ele diz: olha, aqui não tem quarto, as casas eram peça única. Sobe para o terraço. Ele sobe no terraço para orar até a comida ficar pronta. Ele está com muita fome. Vem o Espírito Santo e ele cai em êxtase. Ele cai em êxtase. Desaparece. Se apaga. Isso é obra do Espírito Santo.
Aí em êxtase Deus fala com ele numa visão. Sabe por que nós hoje, cristãos, que temos a Bíblia, podemos comer bacon, linguiça, camarão? Eu falei hoje de manhã, dobradinha. Sabe por que nós podemos comer tudo isso? E no Antigo Testamento dizia que não podia. Lula, polvo, também não comia no Antigo Testamento. Porque naquele dia Pedro caiu em êxtase. E Deus abriu um lençol e disse para ele: mata e come, Pedro. Daí ele respondeu para Deus: Senhor, tu sabes que eu nunca comi nada fora da lei. E o Senhor disse: agora tudo que eu declarei limpo, limpo está, pode comer. Por isso que nós comemos alguns alimentos que os que seguem o Antigo Testamento não comem. Mas ele se permitiu cair naquele êxtase. E quando ele cai naquele êxtase, Deus pode falar com ele. Eu lembro, irmãos, num período da minha vida, eu estava muito cansado, esgotado. Então tivemos a conferência dos homens. Veio um profeta na conferência dos homens aqui. Eu não tinha falado para ninguém. 4 noites que eu estava sem dormir. Faz alguns anos, muito cansado. E no final, depois de ministrar e o fogo caiu, era homem dançando, eram os homens caídos em êxtase, o Espírito Santo veio sobre muitos, foi lindo, maravilhoso. E ele ia terminar, e quando ele ia terminar, eu vim aqui para encerrar aquela noite, e Deus dá uma palavra para ele. Deus diz para ele assim: 4 noites sem dormir, mas agora Deus cura a tua mente de toda preocupação. Recebe. Quando ele fez assim, veio o poder de Deus e eu caí. Caí como morto. Não sei que horas eu acordei. Caí no espírito. Irmãos, me levantei. Levantei com sono. Fui para casa, dormi. Acordei no outro dia e estou dormindo bem até hoje, para a glória de Deus. Quando você cai no Espírito Santo, você não é mais a mesma pessoa quando se levanta. Mas o Saul, ele está preocupado. O Saul, ele está anotando se é de Deus cair. O Saul está no Google pesquisando, porque daí aparece um que diz que é de Deus, outros dizem que pode orar em línguas, outros dizem que não pode orar em línguas, uns dizem que pode, o Espírito Santo pode vir e você pode rir, outros dizem que não pode rir, só pode chorar, outros dizem que não pode chorar porque é emoção. Aí tem muita gente querendo dizer o que o Espírito Santo faz, muita gente querendo controlar o Espírito Santo, mas nós queremos ser uma família controlada pelo Espírito. Deus me livre brincar de controlar as coisas de Deus. Eu quero rasgar as minhas vestes. Eu quero descer do trono do meu ego e beber das águas do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Quem somos nós sem o Espírito Santo? Quem somos nós sem Ele? Quando é que foi a última vez que o Espírito se manifestou sobre a sua vida? Quando foi a última vez que você pôde experimentar mais de Deus? Fique de pé, erga suas mãos.